Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Vamos fazer o culto do Evangelho no Lar completo, para que você que professa fé espírita sozinho em casa, ou você que tem dificuldade em ler em voz alta, enfim, que gosta de reunir a família, colocar o nosso vídeo na televisão, no YouTube, por exemplo, é para esse tipo de pessoa, para essa situação, tá bom? Seja muito bem-vindo. Eu sou Fábio Pereira e toda quarta-feira a gente tem o nosso Evangelho no Lar. Começaremos com a prece inicial. Na sequência a gente vai para a leitura edificante. O livro que nós escolhemos é o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o tema A Sabedoria do Alto. A Sabedoria do Alto. Tem uma passagem de Tiago, irmão de Jesus, que a gente vai comentar, e depois Emmanuel traz o seu texto, a sua informação, a gente lê e comenta. Na sequência a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 27, Pedi e Obtereis, e o tema é Eficácia da Prece, que às vezes a gente, pelo conhecimento do Espiritismo, a gente meio que esquece, ou meio que não faz oração como nós deveríamos ou seria interessante que fizéssemos, né? Então a gente vai comentar sobre isso, dos porquês, porque o conhecimento superficial da doutrina espírita é perigoso no sentido de nos tornarmos frios, duros, insensíveis, né? E enquanto que na realidade o que importa mesmo para nós é sermos como Cristo, né? Seguidores dele, e é isso que nós precisamos fazer. Não é? Então vamos lá. No final a gente faz a finalização da fluidificação da água como instrumentos de Jesus, então, e dos mentores. Então, se você está fazendo o Evangelho conosco pela primeira vez, coloca um recipiente com água aí, pode ser uma garrafa, uma jarra, um copo, enfim. Não precisa destampar, não precisa nada, pode deixar aí, que a gente vai fazer juntos, né? Os mentores vão fazer aí na sua casa e você finaliza, e os mentores vão fazer aqui na minha casa e a gente finaliza. Tá bom? Então vamos lá. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. O que é isso? Pensar em Jesus como nós achamos que o rosto dele é. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela presença em meio a nós e por permitir também que amigos queridos como seu Caibar, sua equipe da Alvorada Nova possam nos auxiliar. E já aproveitamos também, evocamos por pensamento seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Dessa forma, Senhor Jesus, invocamos ao Senhor, nos colocando em contato, e evocamos esses nossos amigos para que nós possamos ter o Senhor em meio a nós, pelo menos nesse período, e já começamos por agradecer essa oportunidade. Gostaríamos também de agradecer por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer por tudo de ruim que não aconteceu conosco na última semana e, claro, agradecer também por tudo de ruim que nos aconteceu, porque já foi, já passou, já não temos mais débito a esse respeito, já podemos seguir em frente, porque essa página nós já temos condições de virar, e por isso também, evidentemente, muito obrigado, Senhor. No quesito pedido, gostaríamos que o Senhor não olhasse as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, o desejo de ser útil, o desejo de fazer o certo em vez do fácil, de lutar contra as nossas más inclinações e de fazermos a nossa transformação moral. Pedimos ao Senhor que, por favor, nos ajude. Nos ajude também, Mestre, inspirando-nos para que possamos fazer um bom culto do Evangelho à sua luz, à luz da sua sabedoria, do seu carinho, da sua presença em meio a nós, que não exige perfeição de nossa parte, mas empenho em combater as más inclinações, e isso estamos com certeza fazendo, Mestre. E por isso também vos agradecemos, mas principalmente pedimos força para continuar lutando, para vencer, e no dia que perdermos, que tenhamos noção que isso faz parte do nosso crescimento e que possamos vencer novamente, lutar bravamente todos os dias, a todo instante, contra as más inclinações. É isso, Mestre, que precisamos, é isso que pedimos com todo carinho e oração. Sabedores, então, Mestre, da sua presença em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Bom, vamos lá então. A Sabedoria do Alto. O livro Segue-me,
de Emmanuel por Chico Xavier sempre tem uma passagem do Novo Testamento. A passagem de hoje é de Tiago, a carta de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Esse Tiago, da Epístola de Tiago, na Bíblia, é do Tiago, irmão de Jesus. Jesus tinha 2 discípulos, Tiago Maior e Tiago Menor. O Tiago Maior é muito citado na Bíblia. Ele é o irmão de João. Ambos, João e Tiago, são filhos de Zebedeu. Tiago estava sempre mais próximo de Jesus, foi um dos primeiros a ser chamados para serem pescadores de homens e de almas. E o Tiago estava, por exemplo, o Tiago Maior estava, por exemplo, na transfiguração de Jesus, quando apareceram Moisés e Elias para Jesus. Ele se transfigurou no Monte Tabor, está no capítulo 17 de Mateus, só para contexto. O Tiago Menor, que era assim que eram diferenciados os 2 Tiagos do grupo de Jesus, não é tão mencionado, e uma ala de pesquisadores tentam dizer que esse seria o irmão de Jesus, mas as evidências e a tradição cristã mostram que evidentemente não era, porque no começo os irmãos de Jesus não coadunavam muito com o que ele fazia. Quando Jesus morreu, o corpo de Jesus morreu e ele então aparece chamado na Bíblia como ressuscitado, depois disso, então, o Tiago assume uma grande função junto à mansão, à Casa do Caminho. A Casa do Caminho era a casa de Pedro, que atendia as pessoas, e o Tiago era muito contundente, sim, sim, não, não, muito justo, e ele até achava interessante circuncisar, fazer a circuncisão nos cristãos, seguindo algumas leis de Moisés, como os judeus faziam, para, na cabeça dele, manter os ensinamentos de Jesus. Paulo foi muito contrário a isso, houve um grande embate de ideias entre os dois, e Pedro, no final das contas, acabou sendo fiel da balança, decidindo pela linha de Paulo, e o Tiago aceitou imediatamente, pela nobreza do seu caráter, aceitou imediatamente a função do Cristo, o trabalho do Cristo era muito mais importante do que qualquer vaidade humana, e ele então começou a fazer como Paulo sugeriu, e sendo um grande trabalhador. E essa carta que ele escreveu, provavelmente entre o ano 44 e 60 depois de Cristo, quer dizer, 11 a 20 anos depois que Jesus tinha desencarnado, foi uma das primeiras cartas escritas. Ele escreveu para as pessoas, para os palestinos que estavam fora, para os judeus da época que estavam fora da Palestina, né, que eram judeus que tinham se tornado cristãos. E ele diz, nesse trecho do capítulo 3, versículo 17, mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ele faz uma diferenciação entre a vaidade humana dentro do conhecimento, que é isso que a gente fala no Espiritismo, a gente chama de arrogância do conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente fica arrogante, achando que sabe absolutamente tudo. E a maioria dos ateus eclodem essa informação de que são ateus a partir do momento em que têm uma certa cultura, têm um certo acesso ao conhecimento, e isso faz com que eles tenham essa arrogância do conhecimento, buscando pelo lado ateísta. Alguns deles ateus como nós espíritas somos. Como que nós somos ateus? A gente sabe que Deus não é um ser humano, Deus não tem cabeça, tronco e membros, Deus não é um cara malvado que ajuda um irmão a matar o outro, não é um cara que pune o filho pelo erro do pai. A gente sabe que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, aquele Deus do Antigo Testamento, aquele Deus daquela ideia judaica, aquela ideia evangélica, aquela ideia católica de Deus, isso a gente realmente é ateu, né? A gente não acredita nisso. A gente sabe que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, e que para chegar nele precisa de Jesus, porque nós não temos essa capacidade ainda. Como está no livro dos Espíritos,
A distância entre os animais e o homem é a mesma distância entre o homem e Deus. É inatingível, né? Então nós estamos inatingíveis a Deus. Mas, nesse sentido, então somos ateus. Acho que deu para entender, né? E o Tiago, nesse irmão de Jesus, nesse trabalho dele de trazer as informações, ele fala diretamente isso da sabedoria do alto, que é muito mais importante, que é muito mais pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia, porque a arrogância do conhecimento nos leva por caminhos de vaidade. E aí é complicado, né? Então vamos lá. Emmanuel diz o seguinte, para a gente continuar aqui. Se o conhecimento da fé gerou veneno para a tua palavra, a desvairar-se em ataques e críticas a pretexto de preservar a verdade, guarda contigo bastante cautela, porque não é com rixosas interpretações de rixas entre um e outro, que te farás embaixador da espiritualidade sublime. Então, para com esse negócio de nós acharmos que somos os melhores do mundo porque temos um determinado conhecimento, né? Quanto mais conhecimento, mais servidor deveremos ser, né? A inspiração da vida superior manifesta-se sem qualquer artifício. Quem fala em nome do Senhor não necessita de longos e complicados discursos. Eu me lembro de uma situação bastante curiosa no livro Voltei, escrito por Chico Xavier, Emmanuel por Chico Xavier. Voltei é a história do Frederico Figner, que assina o livro como Irmão Jacó. E ele tinha uma dificuldade muito grande em fazer prece em público. E quando do seu resgate para ser levado à colônia pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, começa um grande drama de consciência entre uma das pessoas que está sendo resgatada junto, que começa a criar dificuldades para a equipe conseguir entrar na colônia espiritual. E o Dr. Bezerra de Menezes pede para o Frederico Figner fazer uma oração, e ele, preocupado com o que falar, não consegue articular. Preocupado se a prece vai ser bonita, se a prece vai ser com palavras difíceis. E aí Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra, fala para ele: filho, vai e faz alguma coisa, você era presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele então se lembra da prece de Cáritas e começa a declamar, a dizer a prece de Cáritas. Foi uma forma que ele achou naquele momento de elevar o pensamento, buscando palavras já prontas, prestando atenção naquilo que estava sendo falado, que a oração pronta, você tem que prestar atenção naquilo que está sendo falado. Tem espírita que diz, inclusive, eu não gosto do Pai Nosso. Não gosto no sentido de, quando eu estou rezando o Pai Nosso, eu já sei tão bem essa oração que eu corro o risco de não prestar atenção nas palavras e não sentir as palavras, né? E aí não serve de nada. Palavras ditas ao vento não fazem a menor diferença. Então, não há necessidade de longos e complicados discursos. Há necessidade de falar com sentimento, né? A prece mais eficaz que o Divaldo Pereira Franco conta que na vida dele, que funcionou melhor para ele, foi num momento de desespero que ele fechou os olhos, respirou fundo e disse: meu Deus. Foram as únicas palavras da prece, e foi naquele momento que ele sentiu a presença da espiritualidade superior ajudando-o, né? Então, né, é nesse sentido, não é necessariamente pela quantidade, multiplicidade das palavras que a gente vai convencer Deus a fazer alguma coisa. É apaziguante, a inspiração da vida superior é apaziguante e benevolente sem qualquer recurso à força. É moderado sem inclinar-se ao desequilíbrio. É compreensivo sem alardear superioridade contundente. É repleto de entendimento e carinho, frutificando em bênçãos de alegria e reconforto para os que se aproximem da fonte em que se exterioriza. Não se apaixona nem finge. Apaixona é aquela doença de que você fica, né? Aquela paixonite aguda. Compreende a inspiração da vida superior, compreende as criaturas no plano em que cada um se coloca, exerce a bondade em todas as ocasiões, cultiva a paciência nos obstáculos e distribui o coração entre a energia que constrói e a gentileza que estimula.
A sabedoria do alto plasma os verdadeiros valores da educação. Os orientadores do mundo satisfazem a inteligência e enriquecem o patrimônio intelectual. Jesus Cristo, contudo, aprimora o sentimento. A universidade ilustra o cérebro. O Evangelho aperfeiçoa o coração. Se desejas, pois, conservar contigo a riqueza espiritual que desce do plano superior, caminha entre os homens, aplicando as lições de Jesus no esforço de cada dia. Aquilo que a gente falava da luta diária contra as más inclinações. Se desejais, pois, conservar contigo a riqueza espiritual que desce do plano superior, caminha entre os homens, porque não tem jeito, estamos encarnados, aplicando as lições de Jesus no esforço de cada dia. Luta constante contra as más inclinações. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu que está errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Aquela luta que você sabe, eu sei, só nós sabemos quanto é difícil lutarmos. Tem esse tipo de luta. É lógico que tem esse tipo de luta o tempo todo. Você tem, eu tenho, nós temos. Aquela luta que ninguém está vendo. Aquela luta que é entre você e você mesmo, quando você vê que está quase fazendo, e não muito raro, já está fazendo de novo. E aí pensa, fala, meu Deus do céu, de novo eu estou fazendo. Como é que pode? Pode porque faz muitos séculos que muito provavelmente nós estamos fazendo daquela forma. Primeiro sem saber, depois por prazer, e agora fazendo por hábito e que precisa ser mudado. Com esforço. Só tem essa alternativa. Com esforço. Não tem outro jeito. Com esforço. É assim. É assim. Infelizmente, ninguém dorme Fábio Pereira num dia e acorda no outro dia Chico Xavier. Há uma distância gigantesca entre mim e o Chico, que só vai ser possível diminuir com o meu esforço próprio. Não vai ser um passe, não vai ser uma palestra, não vai ser um estudo. Vai ser a soma de tudo isso. Esforço, determinação, persistência, paciência, leitura, estudo, palestras, livros edificantes, tempo gasto com instruções, né? Filosofia, ciência, religião. Às vezes a gente começa a falar sobre determinadas situações. Ontem, por exemplo, nós estávamos estudando o Livro dos Médiuns e uma parte que caiu foi uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, dizendo: olha, a gente sabe que existem os efeitos físicos, a gente entende que existem os efeitos físicos, mas será que não acontecem coisas também, milagres, os chamados milagres, quando a lei da natureza é derrogada, é modificada, porque a gente nem entende ainda a lei da natureza? E os espíritos respondem: olha, tudo está dentro da lei natural. Não existem milagres. O que existe é uma situação que você ainda não conhece, né? Então, quando Jesus diz que a filha de Jairo, na passagem da menina que aspas ressuscita, ele diz: ela apenas dorme. Ela estava em estado epilético, talvez um estado estático, de mediunidade estática, mas ela não estava morta, mas estava com a chamada morte aparente. Ia provavelmente ser sepultada dessa forma. Como muitos já foram, caixões foram abertos e estavam arranhados, a pessoa estava de bruços, enfim, tinha um monte de situações que a gente conhece do folclore e da história real de muita gente, né? Que é a chamada morte aparente. Hoje, com aparelhos, fica mais difícil isso acontecer, né? E Jesus então vai lá e faz ela acordar, faz ela sair do estado de coma, do estado letárgico, de letargia que ela se encontrava, ou da mediunidade estática, enfim, e faz ela voltar. Isso não tem nada fora da lei. Quando a mulher hemorrágica, que sofria de hemorragia há 12 anos, ela toca no manto de Jesus, ele fala:
alguém me tocou no meio da multidão e tal e coisa e tal, a energia que saiu dele fez uma reparação no perispírito, e pela energia dele ser imensa, gigantesca, o perispírito passou para o corpo quase que instantaneamente, aquilo já foi se recuperando, né? Então não tem nada fora da lei divina natural, entende? Então não existe necessariamente milagre, existe coisa que a gente não conhece. Na época de Kardec era impossível, por exemplo, no século XIX, dizer que o Sol é um tipo de matéria que a gente não conhece muito. Ele é plasma, ele não é uma bola de fogo, ele é plasma. Mas até pouco tempo atrás achava-se que era uma bola de fogo. Tem gente que acha que a Terra é plana e que o Sol que se mexe, e não a Terra que gira em volta. O Galileu Galilei já sabia disso há muitos séculos, mas tem gente que ainda acha que a Terra é plana. Então, o que diz respeito a tudo isso que eu estou dizendo são as informações que vão chegando, aquilo que a gente não sabe ainda, que vão compondo o nosso ser conforme a gente vai sabendo. Isso com relação, por exemplo, às nossas imperfeições. Tem muita coisa que a gente faz, que a gente não sabe ainda. Por isso que reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral, ou seja, descobriu que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para não fazer mais, a luta diária para não fazer mais. E quando a gente entra numa ideia de autoconhecimento, quando a gente busca com L, não alto de si próprio, com o alto, de conhecimento bastante alto, pronto, conhecimento bastante alto, existe um negócio chamado arrogância do conhecimento, que coloca a gente num ponto acima das outras pessoas. E é uma frase filosófica muito, muito bonita, inclusive dita pelo professor Mário Sérgio Cortella, que a gente só deve se entender superior a alguém, ou acima de alguém, naquele exato momento em que temos a oportunidade de trazer a pessoa para cima. É o único momento. É uma frase linda da filosofia. Então eu só vou me sentir acima da outra pessoa naquele momento em que eu identifico que a pessoa está numa situação complicada, numa situação difícil, então tendo aí com o autoconhecimento, eu sei que estou num ponto acima e vou lá e trago ela para o ponto em que eu me encontro. Aí é extremamente interessante. Imaginar que eu esteja acima do outro pelo fato de isso abastecer a minha vaidade é um caminho bastante ruim e que vai me causar muitas dores. No quesito espírita, eu dizia no comecinho do nosso estudo de hoje, que o conhecimento superficial da doutrina é um pouco perigoso. E no que diz respeito à prece, por exemplo, o conhecimento superficial do Espiritismo faz com que nós abandonemos a prece. Porque a gente começa a imaginar que existe tudo programado e que há tudo programado, porque a gente descobre que existe um negócio chamado planejamento encarnatório. A gente descobre que existe um negócio chamado determinismo, que eu vou ser perfeito um dia. A gente começa a achar que não existe livre-arbítrio, porque a gente não aprofunda a história do planejamento encarnatório. Então a gente não entende, por exemplo, que o meu livre-arbítrio pleno é no momento em que eu estou no plano espiritual. Eu tenho livre-arbítrio pleno para montar o meu planejamento encarnatório. E aqui eu tenho livre-arbítrio para escolher o caminho que eu quero seguir e as consequências daquele caminho, do que eu encontrarei naquele caminho que eu escolhi, então foram programadas por mim mesmo ou pelos mentores que me ajudaram a fazer o planejamento encarnatório. Ali tem as consequências. Então tá lá, me encontrei com a Elaine. Se ambos, ela e eu, decidirmos nos unir, como fizemos isso há quase 30 anos, então nós vamos viver as consequências, tanto ela quanto eu, do planejamento encarnatório dela e eu do meu, que dizem respeito à escolha que eu fizesse aqui, enquanto encarnado, eu brinco sempre na página, né? Então, me encontrei com a Elaine, casei, então vamos para a página 32. Lá na página 32 tem as consequências desse encontro
de nós nos casarmos. As consequências para ela e as consequências para mim. Consequência para mim, felicidade de encontrar a Elaine. Para ela, coitada, já nem tanto felicidade assim. Judiação. Ô dedo ruim, ô dedo torto. Mas as consequências estão no planejamento encarnatório dela e as consequências estão no meu planejamento encarnatório, que se encontram, por exemplo, no nascimento da Amanda. Certo? Se eu não tivesse me encontrado com a Elaine, ou mesmo me encontrando com a Elaine, não decidisse casar com ela, ou ela não decidisse casar comigo, e ambos nos encontrássemos com outra pessoa e nos juntássemos maritalmente a essas pessoas, eu não iria para a página 32, eu iria para uma outra página, sei lá, 15, 16, 20, sei lá, 50, eu iria para uma outra página, e lá haveria as consequências dessa minha escolha. As consequências, portanto, o livre-arbítrio pleno está comigo lá no plano espiritual, enquanto que aqui eu decido para onde eu vou. Então, na realidade, quando eu falo que eu tenho um planejamento encarnatório que está tudo definido na minha vida, é um conhecimento superficial da doutrina, não é verdade. Mas com o conhecimento superficial da doutrina eu posso achar isso. E aí a prece perde a sua eficácia. Por que eu vou orar? Que diferença vai fazer? Deus não sabe tudo que eu preciso? Percebe? E a gente não entende o que seria essa eficácia da prece. Porque o conhecimento espírita é superficial. Quando eu aprofundo o conhecimento espírita, eu entendo que a prece é absurdamente necessária. É absolutamente necessária. Sem a prece eu não consigo elevar o meu pensamento suficientemente para esse pensamento trazer a minha vibração para cima, para eu tomar boas decisões, por exemplo, entre outras coisas. Entre outras coisas. No capítulo 27, por exemplo, pedi e obtereis, nós vamos encontrar aqui a eficácia da prece. É uma passagem de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Seja lá o que for que você pedir, orando, Deus te atenderá. Foi Jesus que disse isso. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna exportá-las ou expor-las. E acrescentam os que assim pensam, que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Também conhecimento superficial da doutrina. Não há, o único determinismo é a minha perfeição. O tempo que vai levar isso são escolhas minhas. E Deus não intervém no livre-arbítrio. Deus não interfere no livre-arbítrio. Aliás, ninguém interfere no livre-arbítrio. Nem Deus interfere no livre-arbítrio. Isso é importante. Então, se eu não pedir para Ele, Ele não interfere. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a se crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância, vai grande diferença. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deveria ter procurado desviar, não deveria, por exemplo, ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a gentileza para que ele as deixasse sem serventia. Deus não deu ao homem, não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre, o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais,
do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre o qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Se eu estou extremamente ansioso para chegar às 10 horas da noite porque vai acontecer algo que me interessa, um encontro, por exemplo, com alguém que eu amo muito, não vai adiantar eu pegar o relógio agora, vamos imaginar que agora sejam 10 horas da manhã, não vai adiantar eu pegar o relógio e girá-lo para chegar às 10 horas da noite. O tempo não vai passar na velocidade que eu estou fazendo, não vai mudar a minha ansiedade nem a ansiosidade. Certo? Então as leis não vão se modificar porque eu quero. Mas veja, não se deve nunca tomar decisões quando estamos tristes ou quando estamos alegres demais. Nem quando estamos tristes demais, nem quando estamos alegres demais. O ideal seria tomarmos decisões apenas quando estamos equilibrados. A prece faz isso. Quando eu estou com a vibração baixa, estão próximos a mim espíritos daquela categoria e que estão na mesma faixa vibratória. Certo? Certo. A prece me tira dessa vibração e me põe em contato com espíritos mais elevados, o que facilita o equilíbrio para que eu tome melhores decisões. Então, tem eficácia na prece? Uma pessoa está doente. Eu faço oração por ela. Ah, mas se estiver no planejamento encarnatório dela desencarnar, você está modificando a vibração dela, está mandando energias positivas para ela, para que ela tenha uma tranquilidade maior para sair do corpo, sem nenhum percalço e principalmente com a vibração elevada para não ser vítima de espíritos obsessores ou que vão vampirizar, ou que iriam vampirizar, sugar o fluido vital que ainda pudesse haver no seu corpo. Fez bem para a pessoa? Lógico que fez. E você não sabe se ela vai desencarnar ou não. Às vezes a pessoa está com pouco fluido vital, porque gastou mais fluido vital do que deveria, com vícios ou qualquer situação, que acabou gastando mais fluido vital, e você faz a oração por ela, você reabastece e ela tem uma melhora de saúde. Às vezes a enfermidade que está acometendo a pessoa é a presença de um espírito que às vezes nem quer ser obsessor. Ele encontrou com a pessoa e sentiu uma certa afinidade, se aproximou e está passando aquilo que ele tinha enquanto estava encarnado, que está impregnado no seu perispírito, e está passando para a pessoa. Quando você faz uma prece por ela, você auxilia o espírito com vibrações boas, auxiliando que ele ou se afaste da pessoa ou crie condições para que ele seja resgatado e a pessoa vai sarar. Então, tem eficácia na prece? Eu estou passando por um problema dificílimo na minha vida. Desesperador, por exemplo. Ao fazer a oração, eu mudo o que eu tenho que colher? Não necessariamente. Mas eu me reequilibro e entro em contato com espíritos superiores que vão me ajudar a entender a necessidade de passar por aquilo, a aceitar e lutar com todas as forças. Por exemplo, o que é resignação segundo o Espiritismo? É não se revoltar contra Deus, porque a culpa não é dele, a culpa é nossa pelo que nós estamos passando, mas lutar com todas as forças para sair daquela situação que eu me encontro. É isso. Às vezes a solução para o problema está na minha cara, eu não consigo ver pela dificuldade que eu me encontro, a prece faz com que eu eleve o meu pensamento e por conseguinte a vibração vai subindo também e eu consigo, fica mais claro para mim, consigo clarear ou clarificar a situação que eu estou passando e tomo uma decisão que resolve a situação. A prece é extremamente necessária o tempo todo. O tempo todo. Às vezes nós estamos passando por uma doença grave e a gente fala, não, isso aqui
voltando de novo à superficialidade do aprendizado da doutrina espírita. Ah, isso é meu karma. Não existe karma no espiritismo, tá? É uma palavra de outra situação. A gente usa, mas não faz parte. Então a pessoa diz: ah, é meu karma, eu tenho que passar por isso. Você sabe se isso é aproximação espiritual? Você sabe se isso é karma realmente? Você sabe se já plantou suficientemente amor nessa encarnação que pode já reparar esse mal que você está passando? A caridade cobre uma multidão de pecados. Já dizia Pedro na carta aos Romanos. Explicação dada por Jesus, que é exatamente assim que funciona. Então, pera lá, não está sendo derrocada nenhuma lei da natureza. Percebeu? Às vezes você está numa situação dificílima, com doença e tudo mais, a prece faz com que você fique momentaneamente lúcido para buscar uma consulta médica precisa com um especialista que você não tinha pensado a respeito. Então, a misericórdia divina que se traduz na medicina chega até você, até a mim, até nós. Um momento de lucidez em que os espíritos obsessores se afastam, porque você elevou o pensamento, elevou a vibração por conseguinte, após elevar o pensamento através da prece, e você então toma uma decisão de procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, procurar um nefrologista, procurar um cardiologista, procurar um alergista, sei lá, otorrinolaringologista. É aquele momento de lucidez, de equilíbrio que se tem com o pensamento elevado, que por conseguinte eleva também a vibração, em que o seu guia espiritual pode chegar perto de você e falar assim: será que isso aí não é um problema de garganta, não? E precisa de um otorrinolaringologista? Aí você vai no espelho, você olha, você fala assim: será que isso não é garganta, não? Vou procurar um otorrino. Teve eficácia na prece? Foi mudada alguma lei divina? Não. Percebe? Ah, tem eficácia na prece que eu falo assim: Senhor, por todos os doentes. Não, aí não tem eficácia. Porque o Paulo de Tarso, São Paulo apóstolo, o maior apóstolo que já existiu, ele disse que o nosso coração gera energia, mas a nossa mente tem que direcionar. Então, por todos os doentes, 8 bilhões de encarnados, bem, não tem quem não esteja doente. Então, né? Direciona o pensamento. Direciona o pensamento. A prece tem muita eficácia. O conhecimento superficial da doutrina tira até isso na gente. Olha que coisa triste. Tira até isso da gente, a prece. A gente acaba não fazendo. Ah, não, Deus sabe que eu tenho, mas Ele respeita o seu livre-arbítrio. Enquanto você não pedir, bem, como é que faz? Porque é respeito. Algo que a gente não sabe muito o que é ainda. Né? Ah, mas Jesus vai parar o que Ele está fazendo para me atender? Você tem um guia espiritual, ou anjo da guarda, se você quiser chamar de anjo da guarda, você tem. Tem mentores que gostam de você, tem espíritos familiares. Tem uma equipe gigantesca do Dr. Bezerra de Menezes, que é uma pessoa com uma equipe gigantesca de espíritos para atender. Quantos outros não tem por aí? Da colônia espiritual que você faz parte, tem um monte de gente que adora você, que ama você, que está lá. Eu passei por um momento muito difícil uma vez, um dos momentos muito difíceis pelos quais eu passei. E aí um mentor que sempre nos ajudou muito, que é o seu Joaquim, ele se aproximou e falou assim: olha, isso é difícil de ajudar, hein? Eu falei: por quê? Ele falou assim: quando você está caindo, você faz assim, não tem nem por onde te pegar. Se pelo menos você levantasse as mãos, né, e colocasse num lugar que eu pudesse pegar, que a gente pudesse pegar e puxar você, tudo bem, mas nem isso você faz assim. Nem pelo cabelo dá para... Não quero falar muito de cabelo, porque, né, se pegar pelo cabelo vai ficar tudo na mão da pessoa que pegou. Não é?
Cair, todos nós caímos, mas quando cair, saiba que tem um monte de mãos assim, muito aflitas, com um desejo gigantesco de te ajudar, querendo pegar a sua. Então levanta a mão. A prece é uma forma de levantar a mão. A prece mata a saudade. Ah, desencarnou fulano, com um grau de parentesco que for comigo, faça oração por ele. Porque aquilo que vem do alto, aquilo que vem do plano superior, é puro e eleva a nossa vibração, eleva o nosso pensamento e nos aproxima daqueles que nós amamos. Ah, Fábio, eu posso fazer uma oração pelo animalzinho que desencarnou? Deve. Primeiro porque você eleva o seu pensamento. Você ameniza a sua saudade. E segundo que você aproxima de você pessoas que têm elevada vibração, o mesmo sentimento de amor pelas criaturas de Deus. E isso te reconforta, te ajuda, te auxilia. É isso. Simples assim. O Evangelho aperfeiçoa o coração. Se desejas, pois, conservar contigo a riqueza espiritual que desce do plano superior, caminha entre os homens, aplicando as lições de Jesus no esforço de cada dia, com prece. E sua vida vai ser muito diferente, muito melhor. É isso. Vamos lá. A água foi fluidificada durante todo o Evangelho, porque não há mágica, não é nada que... né? E agora nós vamos pedir aos mentores que nos utilizem como instrumentos para que a nossa parte magnética, o nosso fluido animal, seja também direcionado para a água, para que ela então tenha eficácia para o corpo humano. Certo? Precisa estampar? Não. Precisa esticar a mão? Não. Mas se eu consigo mentalizar que esses fluidos estão saindo pelas terminações da minha mão melhor do que o que realmente está acontecendo, que está saindo de mim, do meu perispírito para a água, se com a mão para mim é melhor, então faça. Ah, Fábio, mas não precisa. Eu sei que não precisa. Você sabe que não precisa, não faça. Mas quem ainda precisa, faça. Respeitemos, né? Então vai. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores nomeados e demais não nomeados que estiveram conosco, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando o Senhor, cumprimento todos os guias espirituais também. Seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, nosso querido amigo seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, muito obrigado pela presença e, claro, Senhor Jesus, muito obrigado ao Senhor pela visita que fez à nossa casa. Que seja a nossa casa, pelo menos nesses momentos do Evangelho no Lar, uma embaixada da colônia espiritual que fazemos parte, um ponto de resgate, um ponto de apoio, um ponto de encontro de espíritos superiores. E por essa benesse, nosso muito obrigado. Agradecemos, evidentemente, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor nos proporciona, por tudo que o Senhor trouxe quando aqui esteve encarnado, por tudo que o Senhor trouxe como Espírito de verdade através do Espiritismo e pela paciência que o Senhor tem, né, de reiteradas vezes nos auxiliar a entender, nos auxiliar a entender, nos auxiliar a entender, nos auxiliar a nos perdoar, nos auxiliar a buscar aquilo que existe de melhor dentro de nós, nos auxiliar a abandonarmos o homem velho que vive em nós e buscarmos o novo homem evangelizado que precisa ser desenvolvido, cultivado, trabalhado com muito esforço, com muito suor. Que nos ajude, Mestre, a não desanimar. Já no quesito pedidos que estamos, então pedimos que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, para que a água então tenha a sua fluidificação completa, para auxiliar as pessoas que cada um de nós agora mentaliza nesse momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela misericórdia e até a próxima semana, se Deus quiser. Que assim seja. Meus amores, é isso. Na próxima semana tem mais.
Um beijo enorme para você que fica. Beijo no coração. Tchau.